A paz do Senhor, queridos e amados irmãos. Deus seja glorificado por mais essa oportunidade que Ele me dá de poder comentar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Uma bênção de Deus, uma verdadeira bênção do Senhor. E eu louvo a Deus por poder estar aqui novamente com os irmãos. A lição de hoje, queridos, é a lição de número 6, que tem por título o Ministério Apostólico. Uma lição muito bonita, uma lição digna de ser estudada por todos os crentes. Não é? Muito esclarecedora, muito interessante. A leitura bíblica para essa lição está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos de 7 ao 16, onde diz assim: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação que de cada parte faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Glória a Deus, que leitura maravilhosa, né, irmãos? Que leitura maravilhosa. Então, queridos, nessa lição, o que nós temos baseado na leitura que acabamos de fazer? Visando o aperfeiçoamento dos santos, né, e a edificação do corpo de Cristo, essa é a finalidade. Olha, eu vou repetir para os irmãos, é importante que os irmãos guardem essas duas finalidades, né, dos dons espirituais, o aperfeiçoamento dos santos e a edificação do corpo de Cristo. Foi por isso que o Senhor Deus deu à igreja, Jesus, né, o Senhor Jesus deu à igreja os dons ministeriais. E quais são eles? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Lembrando que o objetivo dos dons ministeriais é, primeiro, o objetivo genérico, certo? O aperfeiçoamento dos santos e a edificação do corpo. Cada um desses dons ministeriais tem os seus objetivos próprios, as suas finalidades. Mas, no sentido geral, os dons ministeriais, eles visam o aperfeiçoamento dos santos e a edificação do corpo de Cristo. Então, nessa lição especificamente, eu vou falar um pouco sobre o ministério apostólico. Também, de maneira breve, não é? Uma vez que é só um comentário para servir de apoio para os irmãos, vamos ver a definição do termo apóstolo, não é? A sua aplicação, falar um pouco sobre o colégio apostólico e, por que não dizer, falar um pouco também sobre o apostolado de Paulo. E vou falar um pouco sobre a autoridade ou a atualidade desse ministério, tá certo? Então, para começar, a definição e origem dos apóstolos. O termo deriva-se do grego e transliterando, aliás, o significado é literalmente enviado. Essa palavra ela é usada acerca do Senhor Jesus para descrever a sua relação com Deus.
Jesus foi enviado por Deus, né? Então, para descrever essa relação, o que tem a ver Jesus com Deus, esse termo enviado, ele é utilizado. Os 12 discípulos escolhidos pelo Senhor para o treinamento especial, eles foram chamados assim, foram chamados de apóstolos, no sentido de serem enviados. Lembre-se que discípulos é um nome, há sempre uma confusão entre as palavras discípulos e apóstolos. Discípulos são aqueles que seguiam a Cristo. Todo seguidor de Cristo no Antigo Testamento, ele recebe o nome de discípulo. Jesus olhou para a multidão de discípulos e daquela multidão, Jesus separou 12 da multidão de discípulos, os quais deu o título de apóstolos. Né? Isso é interessante a gente saber diferenciar. Jesus separou 12 para um treinamento, né, específico, e a esses 12 ele deu o título de apóstolo, ou literalmente a palavra enviado. Quanto ao apóstolo Paulo, embora tivesse visto o próprio Senhor Jesus, ele não tinha acompanhado os 12 todo o tempo no seu ministério terrestre, tá certo? E, consequentemente, o apóstolo Paulo ele não era elegível para um lugar entre eles, não é? De acordo com a descrição do apóstolo Pedro sobre as qualificações necessárias para ser um apóstolo, para ser enviado. Quando os apóstolos se reuniram para escolher o substituto de Judas, a Bíblia diz que o apóstolo Pedro ele disse: dos que já estavam com Jesus desde o batismo de João até o dia em que ele foi recebido no alto. Ou seja, tinha essas qualificações que o apóstolo Paulo ele não se enquadrava nesses termos, né, nesses critérios que foram ditos pelo apóstolo Pedro na ocasião da eleição de Matias, né, para substituir Judas. Na verdade, em se tratando do apóstolo Paulo, ele não foi comissionado pelo apóstolo Pedro, porque se eu parasse meu discurso no ponto anterior, havia aquela discussão, e como que o apóstolo Paulo é chamado de apóstolo, não é? É porque o apóstolo Paulo, ele foi comissionado diretamente pelo Senhor Jesus, depois da sua ascensão para levar o evangelho aos gentios, não é? Então, o apóstolo Paulo, ele teve aquele encontro com Cristo, e naquele encontro, o próprio Cristo comissionou ele. Isso é interessante. Então, ele não foi comissionado pelo apóstolo Pedro, ele foi comissionado diretamente por Jesus. O título apóstolo, ele se aplica a certos líderes cristãos no Novo Testamento, né? Quando nós estamos estudando o Novo Testamento. O verbo apostelo significa enviar alguém em missão especial, né? Como mensageiro e representante pessoal de quem o envia. Então, você vê que é um termo que se aplica bem à liderança neotestamentária, né? Então, o título usado para Cristo, né, os 11 discípulos escolhidos por Jesus, o apóstolo Paulo e outros, é esse título de apóstolo, né? Ele também é o título que é utilizado para o próprio Jesus, para descrever o próprio Cristo. Também os 12 foram escolhidos e o apóstolo Paulo, dentre outros que a Bíblia Sagrada vai nos revelar também. Então, nesse sentido, a Bíblia de Estudo Pentecostal, ela descreve 3 aplicações para o termo apóstolo. Primeiro, o termo apóstolo no Novo Testamento. E no Novo Testamento, o termo apóstolo ele era usado em um sentido geral, para um representante designado por uma igreja, como, por exemplo, os primeiros missionários cristãos, né? No Novo Testamento, o termo refere-se a um mensageiro nomeado e enviado como missionário, ou para alguma outra responsabilidade especial, né? Então, todo aquele mensageiro que era enviado como missionário ou para qualquer outra responsabilidade especial no Novo Testamento, o contexto do Novo Testamento,
ele recebia o título de apóstolo. Eram homens de reconhecida e destacada liderança espiritual, não era qualquer pessoa, não eram homens de destaque espiritual, eram homens ungidos com poder, né, irmãos, para defrontar-se com os poderes das trevas e confirmar o evangelho com milagres. Então, você observa que para defrontar-se, para se colocar de frente com poderes das trevas e confirmar a pregação do evangelho através de milagre, não era qualquer pessoa. Então, eram homens não só de liderança espiritual, mas reconhecidos como grandes líderes espirituais. Então, esses homens cuidavam do estabelecimento de igreja segundo a verdade e pura, tá certo? E pureza apostólicas. Eles tinham a responsabilidade de estabelecer a igreja exatamente de acordo com o que a definição apóstola exigia, de um apóstolo exigia, não é? Com a verdade e pureza, não é? Sinceridade de coração. E também esses homens, eles arriscavam, eram homens que eram capazes de arriscar a própria vida em favor do nome do Senhor Jesus Cristo e também da propagação do evangelho, tá certo? Muito interessante. A segunda aplicação do termo é o termo apóstolo no sentido especial. Nesse sentido, refere-se àqueles que viram Jesus, né? Aqueles que testemunharam, foram testemunhas ocular, viram Jesus após sua ressurreição e que foram pessoalmente comissionados por ele para pregar o evangelho estabelecidos e estabelecer igrejas. Como, por exemplo, os 12 discípulos que foram separados por Cristo, chamados apóstolos, o próprio apóstolo Paulo e mais alguns que estavam naquela ocasião quando Jesus ressuscitou. Esses tinham autoridade apostólica no sentido especial, por quê? Porque eles viram Jesus, eles foram testemunhas ocular, né? Eles passaram por um momento que nós não passamos. Eles tinham autoridade ímpar na igreja, não é? No que diz respeito à revelação divina e à mensagem original do evangelho, como ninguém mais tinha autoridade, não é? Até hoje, como ninguém mais até hoje. Ninguém mais foi testemunha ocular de Cristo como aqueles homens foram. Então, eles eram detentores de uma autoridade que ninguém mais possui até os dias de hoje. Então, é o termo apostólico no sentido, ou o termo apóstolo, né, no sentido especial. Então, o ministério de apóstolo, nesse sentido, ele é restrito nesse sentido restrito, ele é exclusivo, não é? E dele não há repetição. No sentido especial, é exclusivo, tá certo? E dele não há repetição, porque ninguém mais testemunhou Cristo como aqueles que estavam no dia da ressurreição do Senhor. E os apóstolos no sentido geral, a terceira aplicação, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal. Nesse sentido aqui, no sentido geral, refere-se àqueles que são enviados pelo Senhor Jesus e pela igreja para levar boas novas de salvação a outros povos. Então, nesse sentido, existem homens que exercem um trabalho apostólico, né? Isso é muito interessante. Se não existe mais apóstolo no sentido especial, mas existem pessoas que exercem o serviço apostólico, não é? Isso é muito interessante. No sentido especial, não são apóstolos, mas no sentido prático, eles exercem a função apostólica. Então, nesse sentido aqui, no sentido geral, podemos dizer que todo aquele que realiza a obra missionária pode ser denominado de apóstolo. Então, esses são extremamente necessários, não é, irmãos? Extremamente necessários. Pois se as igrejas cessarem de enviar pessoas assim, pessoas cheias do Espírito Santo, a propagação do evangelho em todo o mundo vai ficar estagnada. E com o tempo o evangelho vai deixar de ser propagado. Por outro lado, enquanto a igreja produzir e enviar pessoas, ela cumprirá a sua tarefa missionária e permanecerá fiel à grande comissão do Senhor Jesus, conforme é descrito lá em Mateus 28,
19 e 20, e Marcos 16, versículos do 15 ao 20. Não é? Muito, muito interessante isso aqui. Agora eu vou falar um pouco sobre o colégio apostólico. O que vem a ser o colégio apostólico? O colégio apostólico, dá-se o nome de colégio apostólico ao grupo de 12 homens que foram chamados pelo próprio Senhor Jesus para segui-lo durante seu ministério terreno. Foi Jesus, né, que chamou, assim, pessoalmente aqueles homens e pessoalmente os nomeou como apóstolos. Né? Eu falei há pouco tempo atrás, da multidão de discípulos, Jesus escolheu 12 discípulos, os quais chamou também de apóstolos. Pastor Elinaldo, ele chega a dizer assim, uma de suas obras, ele diz, foram 3 anos, aproximadamente, em que eles aprenderam as verdades de Deus com o maior mestre da história. Após o seu discipulado aos pés de Cristo e o recebimento do batismo com o Espírito Santo, aqueles 12 foram enviados para proclamar o Evangelho ou as boas novas de salvação. Eles constituíram a base ministerial para o crescimento, o desenvolvimento e a expansão do reino de Deus e da Igreja de Cristo por todo o mundo. Então, aqueles 12 são a base apostólica, a base ministerial para o crescimento, desenvolvimento e a expansão do reino de Deus e da Igreja de Cristo por todo o mundo. Então, esse grupo de 12 homens, esses 12 homens, foram discipulados, irmão, pelo maior mestre da história, fizeram a graduação aí em teologia com o maior teólogo que já existiu na face da terra, que foi Jesus Cristo. Então, esses 12 é o que nós chamamos de colégio apostólico, tá certo? É o grupo de 12 apóstolos que foram nomeados pelo próprio Jesus Cristo. Algumas verdades sobre eles. Primeiro, eles foram chamados por Jesus, né? Em seu ministério, Jesus teve muitos seguidores. E aqui eu quero novamente frisar para os irmãos. Os seguidores eram chamados discípulos, mas os 12 faziam parte de um grupo especial. Por quê? Eles foram chamados pelo Senhor Jesus para segui-lo, né? E para estar com ele durante o seu ministério terreno. Então, Jesus separou os 12. Eles foram chamados diretamente pelo Senhor Jesus. Isso aqui é importante. Inclusive, isso é importante para quem exerce a função apostólica nos dias atuais. Não é, irmãos? Tem muita gente dizendo aí que Jesus está se revelando de madrugada e tal. Não vou entrar nesse mérito da questão. Mas preste atenção que se a base ministerial é o colégio apostólico, eles foram chamados para seguir Jesus e para estar com Jesus durante seu ministério terreno. Eles não foram chamados para ser Jesus, né? Porque os apóstolos de hoje, eles querem ser Jesus, querem tomar o lugar de Jesus. Não foi isso. Os 12 foram chamados para estar com Jesus durante o seu ministério terreno e, estando com Jesus, eles aprenderam com Jesus, né? Então, primeiro, foram chamados por Jesus. Segundo, eles receberam autoridade espiritual. Não é? O colégio apostólico recebeu autoridade espiritual. Jesus deu aos 12 autoridade para expulsar os espíritos imundos, para curar os enfermos, para limpar os leprosos e até mesmo para ressuscitar os mortos. Tá certo? Está lá uma ampla referência nos 3 primeiros evangelhos ali, Mateus, Marcos e Lucas. Eles foram enviados, irmãos, a princípio, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas após a ressurreição de Cristo, Jesus mandou que eles pregassem ao mundo inteiro. Não é? Isso aqui é muito também importantíssimo a gente saber, a gente frisar esse ponto. Eles receberam autoridade espiritual. E aí você aprende. Para quê? Vamos lá, para expulsar espírito imundo, curar enfermo, limpar leprosos, ressuscitar os mortos. Né? E para quem foram enviados com essa autoridade espiritual? No princípio, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas depois da ressurreição de Cristo,
o próprio Senhor os enviou para pregar a todo mundo. Lembra lá do mandamento de Marcos 16? Portanto, ide, pregai o evangelho a toda criatura, não é? Ou seja, foram enviados para o mundo inteiro. Terceiro, é que eles possuíam qualificações específicas. Preste atenção que, por ocasião da eleição de Matias, que foi eleito no lugar de Judas Iscariotes, o apóstolo Pedro enumerou algumas exigências para o apostolado, não é? Então, para ser escolhido, Jesus não escolheu qualquer pessoa da multidão. Aqui a gente observa, porque é uma pergunta comum, não é? Por que Jesus escolheu aqueles 12 especificamente? E tem várias especulações. Eu já ouvi pregações onde o pregador é daqueles pregadores que a gente tem vontade de pedir a Bíblia dele de presente, porque a gente não sabe de onde ele tirou algumas coisas que ele desenvolve na hora da pregação, né? Você não encontra literalmente na Bíblia. O Mateus foi escolhido porque era um cobrador de impostos e tinha tal importância. O Pedro, porque talvez isso sirva até de referência para alguma estrutura ministerial, institucional. Agora, qual foi a exigência que o apóstolo Pedro enumerou? Ele disse assim, no diálogo do apóstolo Pedro, durante a eleição de Matias, ele disse, vamos usar os mesmos critérios que Cristo utilizou, não é? Os mesmos critérios. Quais são os critérios? Dos que já estavam com eles desde o batismo de João até o dia em que ele foi recebido no alto. Então, o apóstolo Pedro enumerou ter sido testemunho ocular das suas obras, ou seja, já era um seguidor antigo de Jesus. Caiu do céu, foi uma coisa assim repentina. E ter sido testemunho ocular das suas obras, da sua vida e da sua morte, e também da sua ressurreição, não é? Ou seja, estava lá no dia em que Jesus foi recebido no céu. Tá certo, irmãos? Muito bonito isso daqui. Muito bonito mesmo. Também essa aula não seria completa se eu não falasse um pouco sobre o apostolado do apóstolo Paulo. Olha só, o apóstolo Paulo, a conversão de Saulo, ela ocorreu após a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, logo, o apóstolo Paulo não tinha credenciais que era comum aos demais apóstolos, né? O apóstolo Paulo não estava com Jesus no batismo de João e também no dia que Jesus foi recebido em alto. Mas o que acontece com o apóstolo Paulo, como eu já falei, é que o próprio Senhor Jesus o chamou para esse ministério. Embora o apóstolo Paulo chega a se dizer indigno, não é? Ou mesmo ele chega a dizer, se identificar como o menor dos apóstolos, né, irmãos? Que é muito interessante, assim, é algo bem reflexivo, né? Então, o apóstolo Paulo, ele foi chamado pelo próprio Senhor Jesus. A autoridade apostólica do apóstolo Paulo não foi comissionada pelos demais apóstolos, foi comissionada pelo próprio Senhor Jesus, não é? Nesse sentido, o apóstolo Paulo, ele enfrentou muitas oposições por parte de falsos mestres que questionavam sua autoridade apostólica constantemente, né? Pelo fato dele não ter estado com Cristo lá desde o batismo do João até o dia que Jesus ressuscitou. Então, ele era questionado. Será que ele tem, de fato, autoridade apostólica? Então, por essa razão, em suas epístolas, era comum o apóstolo Paulo ele afirmar sua autoridade apostólica logo no início da carta. Por exemplo, em Romanos, capítulo 1 e versículo 1, ele diz, Paulo, servo do Senhor, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Em 1 aos Coríntios, capítulo 1 e também versículo 1, ele também diz, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, né? Também lá na carta à região da Galácia, capítulo 1 e versículo 1, também está escrito, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo,
né? Então, o apóstolo Paulo, ele logo na introdução das suas cartas, ele já se identificava, afirmava sua autoridade apostólica. Então, além disso, nas suas cartas, ele ressalta repetidas vezes, né, irmãos, que foi chamado para ser apóstolo dos gentios. Foi chamado pelo próprio Senhor Jesus para ser apóstolo dos gentios. Falando um pouco sobre o ministério apostólico do apóstolo Paulo, então, a vida do apóstolo Paulo, seu fervor missionário, seu zelo pela igreja de Deus, demonstravam claramente o seu chamado para o ministério apostólico. E aí a gente pode destacar baseado em algumas verdades. Por exemplo, na pregação do evangelho, né? O maior desejo do apóstolo Paulo era levar as boas novas de salvação a toda criatura. Aonde ele chegava, ele procurava sempre uma ocasião para falar de Cristo, quer nas sinagogas, nas casas, de cidade em cidade. Né, irmão? Nem mesmo a prisão ela era impedimento para o apóstolo Paulo pregar o evangelho. Então, você também percebe isso na visitação do apóstolo Paulo aos novos crentes. Então, ele tinha uma notória preocupação, não apenas em evangelizar, mas também em visitar os irmãos pelas cidades onde havia anunciado o evangelho, para exortá-los a permanecer na fé e encorajá-los em meio às perseguições e ao sofrimento. Então, você observa o fervor missionário, chamado apostólico do apóstolo Paulo, logo na pregação do evangelho, na visita aos novos crentes, e também em 3 outras ocasiões. Por exemplo, no fato de deixar obreiros nas cidades onde havia pregado, que é uma função apostólica, formação de novos obreiros. Então, o apóstolo Paulo, após pregar o evangelho de cidade em cidade, ele costumava deixar obreiros para cuidar do rebanho, como, por exemplo, deixou o pastor Timóteo na cidade de Éfeso e Tito, né, em Creta. Também você percebe o chamado apostólico, ministério apostólico do apóstolo Paulo, na orientação aos obreiros. Então, pelo menos 3 das 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo, elas são denominadas de epístolas pastorais. Por quê? Nessas cartas, o apóstolo Paulo ele orienta os obreiros sobre seus deveres e responsabilidades, bem como qualificações, né, as qualificações para aqueles que almejam o episcopado. Tá certo? Também nós vamos ver muito claro o chamado apostólico do apóstolo Paulo na disposição para sofrer por amor a Cristo. Então, o apóstolo Paulo, ele estava disposto a sofrer por amor a Cristo. Então, em certa ocasião, quando um profeta de nome Ágabo tomou a sua cinta, ele disse que ele seria preso, o apóstolo Paulo respondeu: eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Então, nós vamos observar aí, irmãos, 5 pontos muito interessantes, que são pontos que devem ser encontrados na vida daquela pessoa que exerce a função apostólica, não é? Para que nós possamos identificá-lo como um verdadeiro praticante da função apostólica, digamos assim, baseando-se no ministério do apóstolo Paulo, que tinha essas qualificações: a pregação do evangelho, a visitação aos novos crentes, a formação de novos obreiros, a orientação a esses obreiros e também a disposição para sofrer por amor a Cristo, tá certo? E, irmãos, agora, para terminar, eu quero falar um pouco sobre a atualidade do ministério apostólico. Baseando-se aqui no autor da lição, no pastor Elinaldo Renovato de Lima, ele diz assim: a princípio, era considerado apóstolo somente aquele que pertencia ao grupo dos 12. Mais tarde, com o desenvolvimento da igreja, vemos Paulo
defender diante dos Gálatas sua autoridade apostólica, sendo um dom ministerial, segundo lemos em Éfeso, né, ou na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 8. Podemos afirmar com segurança que os apóstolos jamais estiveram ausentes da igreja. Então, embora não mais recebam o título, não é, continuam a realizar o mesmo trabalho daqueles campeões que de Jerusalém espalharam a mensagem de Cristo para o mundo. Como não considerar apóstolo a William Carey, ou Daniel Berg, ou Gunnar Wingren? Missionários ou apóstolos, esses heróis de Deus continuam ativos na expansão do reino, segundo o pastor Claudionor de Andrade. Pastor Elinaldo, nós podemos concluir essa bonita explicação aqui da atualidade do ministério, dizendo, o pastor Elinaldo diz, concluindo, podemos afirmar com bastante fundamento escriturístico, que o ministério apostólico, nos moldes do colégio apostólico, não existe mais. Porém, o ministério de caráter apostólico, desenvolvido por missionários e evangelizadores, com a finalidade de estabelecer igrejas em diversos lugares, é perfeitamente atual. Então, queridos, fecha com chave de ouro aqui o nosso comentário sobre a lição, essa lição que fala do ministério de apóstolo, não é? Então, você vê os homens de Deus dizendo como não considerar apóstolo, grandes homens de Deus, né, irmãos, que deram a sua vida para a fundação e expansão de igrejas. E lembre-se, não temos mais o título, não é, de apóstolo, mas temos homens que entregam a sua vida, destacadamente missionários e evangelizadores, que entregam a sua vida, né, irmãos, ao ministério apostólico, tá certo? Eles desempenham a função apostólica de maneira determinada, de maneira concisa, né? Lembre-se, com a finalidade de estabelecer a igreja, formar novos obreiros, pregar o evangelho, visitar crentes, né, irmãos? Orientar obreiros, enfim, e entregar a sua própria vida. Então, em conclusão, essa lição muito bonita, nós podemos aqui observar que o termo apóstolo significa enviado, que esse título foi atribuído ao próprio Cristo, também aos 12 que ele escolheu, e ao apóstolo Paulo, além de outros, que as qualificações necessárias para ser apóstolo era ter sido testemunha ocular das obras da vida, da morte e ressurreição de Cristo, e que também, hoje, não existe apóstolos nos moldes do colégio apostólico. Leia-os, por que não existe? Porque somente os 12 do colégio apostólico estiveram ali com Cristo, foram testemunhas ocular. Então, hoje já não existe mais apóstolos àqueles moldes, mas o que existe é o ministério de caráter apostólico, que permanece e é desenvolvido por missionários e evangelizadores, que estabelecem igrejas em diversos lugares do mundo. Que lição maravilhosa, né, irmãos? Que aprendizado tremendo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso. Que Deus nos abençoe, queridos, e que essa aula, ela acrescente muito, né, na vida de todos os irmãos. E quem sabe não desperta nessa aula, essa aula não desperta digamos, a vocação missionária, ou até podemos dizer a vocação apostólica, não é? Em alguns crentes, ou que nunca tinham ouvido falar nesse assunto, ou que não tinham o esclarecimento necessário sobre ele. Deus nos abençoe, queridos. Tenha uma excelente aula na presença do Senhor Jesus, tá certo? Uma excelente aula. Aproveite ao máximo o tempo que você estiver na escola bíblica dominical, particularmente no horário da aula. Todos os momentos são importantes, mas o horário da aula, então, é o nosso objetivo, geralmente nos domingos de manhã, tá bom? Deus abençoe, a paz do Senhor, um forte abraço a todos, e se Jesus não voltar, eu espero ter a honra
de comentar a lição de número 7 com os irmãos aqui. Forte abraço, queridos!